Olá, seja muito bem-vindo ao programa Cidadania em Debate, um programa produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós vamos falar sobre música, arte, universo artístico, cidadania, voto, eleições, participação popular na política. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? A gente confere agora no clipe Somos Nação e nós voltamos a comentar o clipe logo depois. Fique com a gente. O país celebra a vida pra sonhar um novo tempo. Vibra e canta nosso povo, faz a história seu momento. Não esmorece com derrotas, busca em paz cidadania. Tem na força do seu voto a luz da democracia. Somos nação pra construir a nossa história. Somos nação pra valer nossa memória. Nossa força é nosso voto, meu país um coração. Todos juntos com coragem, norte a sul uma nação. Participação é realização, juntos somos mais, sem olhar para trás. Se você não vota, o país não avança, mas se você vota, cresce a esperança. Somos nação pra construir a nossa história. Somos nação pra valer nossa memória. Nos doando por inteiro, da política nova visão. O momento é agora, eleitor, o cidadão. Somos nação pra construir a nossa história. Somos nação pra valer nossa memória. Nos doando por inteiro, da política nova visão. O momento é agora, eleitor, o cidadão. Linda música, não é? Essa música ela foi produzida, ela foi composta pelo maestro Fabrício Carvalho e pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o desembargador Márcio Vidal. E para falar desse projeto, nós recebemos hoje um maestro aqui em nosso estúdio. Maestro, obrigada pela presença, obrigada por participar desse projeto e também por se engajar numa luta por um país melhor para todos. Olá, Mariane, um prazer estar aqui, um prazer participar do projeto, um momento tão importante do país, e a gente convida a sociedade para pensar com a gente, uma honra muito grande. Lembrando que a Unimed Cuiabá também participa do projeto, a convite da equipe técnica do TRE e a convite do próprio maestro. Isso, a Unimed é uma empresa parceira, uma empresa cidadã que, para cobrir os custos do projeto, a gente convidou e eles participaram desde o início. Nosso muito obrigado, pessoal, ao presidente Rubens e toda a sua equipe, por ter contribuído para uma ferramenta que vai ajudar a contribuir para a equalização de algumas diferenças, a gente votando melhor. Então, essa parceria público-privada é muito importante. E como é que surgiu a ideia de fazer uma música para incentivar as pessoas a participarem do momento político do país? Então, essa ideia é do desembargador Márcio Vidal, do nosso presidente, e ele conhecia meu trabalho, né, das coisas que faço, da Orquestra Sinfônica, da UFMT, e aí o ano passado ele, contando a história, ele teve um insight assim, acho que a gente pode atingir melhor as pessoas, ao invés de ficar falando, porque as pessoas têm uma noção, e eu como pessoa, como leigo, posso dizer que o TRE é aquele que aparece na hora das eleições, né? É aquele que vem resolver os problemas, é aquele que cuida da boca de urna, do processo geral. E é muito mais do que isso, é muito mais do que isso, o trabalho do TRE é muito mais amplo. Então, o ano passado ele teve esse insight, como é que a gente pode chamar a sociedade num momento tão crítico do país, de tantas coisas que não são republicanas, tanta notícia ruim, tantos fatos negativos. Como é que a gente pode fazer com que a sociedade se engaje? E aí, notando uma certa descrença da sociedade, como é que a gente traz a sociedade de volta? Né? E ele teve essa sacada muito importante, que é por meio da arte, por meio da música, por meio da sensibilidade. E aí, pensando, ele me chamou para conversar e a gente foi conversando, me apresentou uma proposta de letra, né? De uma poesia que ele tinha pensado, e eu, por meio daquela poesia, comecei a tratar ela de maneira um pouco mais musical, né? Porque existem as formas, a métrica, a prosódia, né? Que são ferramentas que se usa para se compor uma letra, uma poesia metrificada, e a partir daí construir a música, né? Com a minha equipe, com toda a equipe
né, de amigos músicos que trabalharam juntos. E aí nasceu Somos Nação, e ela foi ganhando corpo, eu e o desembargador, a gente trocando sempre melhorias aqui, mandando para ele, olha, eu acho que precisa dizer isso, eu acho que precisa ter esta palavra é importante no processo. Então são palavras-chave, estratégias poéticas, né, importantes que ele foi me passando, e eu com a experiência musical a gente foi construindo, e chegamos a uma canção que eu particularmente gosto muito, acho que ela atinge os objetivos, tem uma música gostosa, que a gente publicitariamente chama de música chiclete. Música chiclete. Né? Teve uma eleitora que disse nas mídias sociais do TRE, eu não consigo mais parar de pensar nessa música, ela é chiclete, pregou no meu ouvido. E essa música está bombando aí nas mídias sociais, né? A gente tem tido muita participação no Facebook, no Instagram do TRE. Ela é uma música muito simples, ela é de uma poesia simples, e isso é bom porque as pessoas, né, de todas as classes sociais, de todos os credos, de todos os níveis intelectuais entendem, assimilam. Ela tem uma música gostosa, né? Uma música fácil, uma música de fácil assimilação. Ela, após a música, a gente conversando com o desembargador, falou, a gente podia fazer um vídeo disso, né? Porque o audiovisual, ele se complementa, ele é muito mais forte. E aí fizemos uma proposta também para a construção de um vídeo, de novo com o apoio da Unimed. E aí gravamos esse vídeo que a gente acabou de assistir, né? Com pessoas verdadeiras, não são atores, não são figurantes, são gente da comunidade. Gravamos em Cuiabá, em Sinop, em Sorriso, no meio do povo, no meio da rua, né? Mostrando verdadeiramente que aquela reflexão que a música está buscando fazer se reflete diariamente, diretamente na sua vida, na sua rua, ou na falta de saneamento, na falta de saúde. Então, a ideia é que você assista e se enxergue no clipe. E eu acho que a gente conseguiu. E ele foi lançado, essa música foi lançada em Brasília, pelo então presidente do TSE, ministro Luiz Fux, com todos os presidentes dos TREs, e foi muito bem aceita pelos outros tribunais também. Essa música está sendo veiculada, o clipe está sendo veiculado por todos os TREs do Brasil. Portanto, é um projeto nacional lançado pelo Colégio de Presidentes dos TREs, em parceria com o maestro Fabrício Carvalho. Maestro, a gente percebe um artista, né? Você é um artista empenhado em política. Combina? Artista com política? O mundo artístico combina com política? Pode até, num primeiro momento, aos amigos que nos assistem, parecer que não, mas tem tudo a ver e eu explico. Todo reflexo das atitudes tomadas nas esferas de poder se refletem, óbvio, na sociedade. E o que é a sociedade a não ser um amálgama de pessoas com diversos tipos de interesses que buscam espaços, né, nessa sociedade posta? Toda reflexão deve ser feita via de mão dupla, do poder para a sociedade e, principalmente, da sociedade para as esferas de poder. A classe artística sempre teve esse papel da reflexão, do controverso, do contraditório, da crítica, do humor. Então, a sociedade fala por meio dos artistas para aqueles que estão no poder. Então, essa força da classe artística, ela é muito grande. Às vezes, Mariane, a gente não se percebe disso. Nós não temos noção do tamanho e da força da nossa voz. Então, quando um poder, como o Tribunal Regional Eleitoral, o Poder Judiciário, chama a classe artística para conversar, ela está empoderando. Né? Então, a nós artistas, a nossa sociedade organizada, cabe essa cobrança de ser chamado e atender às convocações quando somos chamados. Foi o que aconteceu recentemente com o encontro com os artistas promovido pelo TRE. Perfeito. Como é que a classe artística encara uma iniciativa dessa, de um órgão público, representante do Poder Judiciário, chamar a classe artística para conversar sobre cidadania, democracia e combate à corrupção? Com muita alegria, com muita felicidade. No último dia 13, a última segunda-feira, nós reunimos no TRE, quer dizer, no Espaço Nobre, né, a convite do desembargador Márcio Vidal e de toda a equipe do TRE, todos os artistas convidados do Mato Grosso, gente do Mato Grosso todo, né, muita gente, para exatamente na linha de Somos Nação continuar a conversa.
né? O desejo do desembargador Márcio é que a gente se irmane num processo coletivo de controle social, de combate à corrupção, de ajudar a tomar conta das coisas. E o artista tem essa possibilidade por meio da sua obra, por meio da sua penetração na sociedade e por meio do crédito que tem junto à sociedade. Então, quando o artista começa a falar de outros assuntos que não são comumente tratados por nós, essa repercussão da nossa fala tem muito mais força. As pessoas param para ouvir um artista. O que eles estão querendo dizer, né? Você pega artistas importantes como Pescuma, como Henrique Claudinho, como tantos outros, Ana Rafaela, a própria Natália que canta no vídeo, e eles falam de uma outra coisa, né? Isso tem uma repercussão, né? Diferente de um político, né? Nada contra o político, não é isso, mas nesse momento de descrença, né, a voz do artista, você pode ter certeza, tem muito mais força do que a voz de uma pessoa denunciada. Lembrando que a gente está falando de uma participação social na política, não estamos falando de uma participação dentro de uma corrente ideológica. Exato. Ou de uma corrente partidária. Não estamos falando do artista e nada contra, né? O artista também é um ser social que participa ativamente, nada contra os artistas que participam e também é importante que eles participem representando o segmento. Mas neste momento nós estamos falando de outro tipo de participação social na política. Aquele tipo de artista que usa a sua arte, usa a sua voz e a sua capacidade de chegar às mentes e corações das pessoas para incentivar o controle social sobre a corrupção, não é, Perfeito, maestro? perfeito. Quando a gente está falando de política, não necessariamente a política ela é partidária. Não necessariamente você tem que ter um partido para fazer política. Esse convite que o TRE nos faz é para pensar a política social, é para pensar a política como elemento, como mola mestra de geradora de equalização social para toda a sociedade. Quando você quer estar dentro do processo político, aí você tem que ir pelo sistema partidário, que é a política partidária. Mas você não precisa estar dentro de uma corrente, como você disse muito bem, para fazer política. É essa política que nós estamos fazendo hoje. É o controle social, é o combate à corrupção, é tomar conta do que é nosso, do sistema público, né? Porque quando você você abre mão de um controle que é seu, você permite que qualquer pessoa faça o que quiser. E depois não tem o direito de reclamar. E depois não tem o direito de reclamar. O desembargador Márcio Vidal sempre diz o seguinte, não é só o voto que é importante, é o voto e é depois estar junto, verificando, controlando, cobrando, exigindo, participando, né? Ele me disse isso desde o início, eu quero uma música ou uma canção para ir lá votar no dia 7 de outubro ou no segundo turno. Eu quero uma canção que fale além disso, e eu acho que foi isso que a gente conseguiu. Vamos falar mais sobre isso, sobre participação social na política e principalmente sobre o universo artístico em Mato Grosso. Como é que está organizada essa classe em Mato Grosso? No próximo bloco a gente fala sobre isso, fique com a gente. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e hoje estamos falando de uma belíssima canção chamada Somos Nação, que foi lançada recentemente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com o maestro Fabrício Carvalho. Maestro, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre o empenho da classe artística na participação na política, empenho por mudar algumas coisas que precisam ser mudadas no cenário, empenho em combate à corrupção. Como é que está organizada a classe artística em Mato Grosso nesse sentido? Nós temos, ainda bem, Mariane, uma classe artística muito competente, né, em todos os níveis. O artístico, né, que já é conhecido nacionalmente, a nossa competência, os nossos valores, a riqueza do nosso patrimônio material, né, o folclore mato-grossense, esse produto da miscigenação cultural que aconteceu nos últimos 50 anos, a vinda, né, do Brasil para Mato Grosso, encontrando com o produto. O Brasil se encontra aqui. O Brasil se encontra aqui e esse produto heterogêneo, misto, ele é muito rico, né? Esse encontro de culturas. E aí você tem a cultura regional, local, principalmente do Vale do Rio Cuiabá, nessa cultura ribeirinha, essa cultura que exporta valores importantes, né?
o barro, a viola de coxo, né? O produto genuíno. Então, isso tudo nos caracteriza como um grande exportador de cultura de muita qualidade para o Brasil e para o mundo. A organização social, ela vem num segundo momento, né? A partir do momento em que nós temos a noção de que organizados somos mais fortes, podemos ajudar na construção de políticas públicas que favoreçam o artista, e que principalmente favoreçam a ponta, a sociedade, né? Por meio de estratégias importantes, onde o artista pode ter voz e vez, pode ter financiamento, isso tudo vem com políticas públicas. Então, quando a gente nota que, organizados, a gente consegue falar com o poder público e o poder público nos ouvindo constrói ferramentas estratégicas associadas à educação, ao desenvolvimento econômico, à cadeia produtiva da cultura, a toda a ambiência, porque a cultura tem esse poder, a cultura é rede, ela perpassa os ambientes, né? Então, quando a gente se sente competente para se organizar, e a gente está exatamente nesse momento, para responder a tua pergunta, organizados, fazendo parte de momentos como esse, junto com o TRE, buscando a sociedade organizada, a gente se fortalece e os nossos rendimentos são muito maiores. Existe algum grupo fechado? Vocês promovem reuniões constantes? Como é que acontece esse debate? Nós temos diversas redes, né? Nosso trabalho é muito em rede. A sociedade ela é muito diversa e a classe artística também, né, se reflete nessa organização. Nós temos algumas entidades importantes, como sindicatos, nós temos alguns fóruns importantes que falam, né, coletivamente em nome de uma categoria, o Fórum da Dança, por exemplo, o Fórum do Teatro, e nós temos um grande fórum, que é o Fórum Permanente de Cultura de Mato Grosso. Esse engloba todas as organizações, mas assim, não existe uma estratégia de poder, não é nada disso. Somos iguais, coletivos, e que por meio das tecnologias agora ficou mais fácil a gente se reunir, né? Por meio da tecnologia, da internet, do WhatsApp e tudo mais. Este Fórum Permanente de Cultura, ele tem essa ambiência macro no estado todo. Ele conversa com os estados, desde o sistema político, público de cultura, até o artista da ponta. Então, ele tem uma capilaridade muito bacana. E ali a gente fala, ali a gente conversa, ali a gente se provoca, ali a gente estimula ações, a gente divulga estratégias importantes de cada setor, né? Eu arrisco dizer que nunca a classe artística esteve tão organizada como está hoje, participando. Semana passada, antes da reunião com o Tribunal Regional Eleitoral, nós fizemos uma audiência pública aqui na casa, aqui na Assembleia Legislativa, para discutir exatamente a situação da cultura em Mato Grosso. Não é simplesmente para cobrar o poder público, o governo, o X ou Y, não é isso. É assim, até porque a audiência pública não tem essa função, ela não busca consensualidade, ela busca promover uma estratégia de conversa entre os atores, entre aqueles que interessam, capitaneadas pela Assembleia, ou seja, foi muito rico. Nos últimos, eu arrisco dizer com maior certeza que a gente nunca esteve tão organizado e nunca fomos tão ouvidos, talvez, por estarmos organizados. Ou você acha que o Estado, quando eu digo o poder público, investe de forma suficiente na cultura, até para promover, para auxiliar novos artistas que estão surgindo, que não conseguem viver da sua arte? Não, não investe. Aliás, o Estado, e é o Estado como poder público, né, não investe em nenhum setor social como deveria. Ah, mas e as verbas constitucionais da saúde? Verba constitucional é a mesma coisa você criar uma estratégia humana para se proteger de você mesmo. É você criar um parque estadual e para cuidar do meio ambiente de você mesmo. Quer dizer, então, no fundo, filosoficamente, é uma loucura isso, né? Quanto mais você investir em saúde, quanto mais você investir em segurança, quanto mais você investir em educação, em cultura, maior é o reflexo benéfico para si mesmo. Então, você não precisa criar uma lei para que você invista aquilo. Então, eu acho isso um equívoco e acho também que quanto mais a gente equalizar a sociedade, por meio da educação, da informação, e a cultura informa, mais a gente vai ter uma sociedade equilibrada. Então, efetivamente, a gente precisa investir mais em educação, mais em cultura, mais em saúde, para a gente começar a pensar em sermos uma sociedade equilibrada. Enquanto a gente estiver apagando o incêndio com gasolina, certamente a gente não vai ter esse equilíbrio. Nas escolas públicas, Fabrício, na sua avaliação, a educação pública brasileira, ela trabalha bem a cultura? Ela
De alguma forma, existem mecanismos nas universidades ou nas escolas públicas de ensino médio para incentivar aquele artista que está dentro do aluno e que precisa só de um incentivo para vir à tona? Também não faz esse trabalho, Mariane, e a gente fez essa crítica, inclusive, na audiência pública aqui na casa, quando a gente disse que a Secretaria de Cultura do Estado está dissociada, não se conversa, não se afina com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação talvez seja, as secretarias de educação de todo o Brasil, sejam talvez o Ministério, uma super ferramenta, com a verba constitucional, com orçamento, com penetração e espaços físicos nos 141 municípios de Mato Grosso. Por que não utilizar essa estratégia para servir de base para a disseminação da cultura? Por que não pegar a literatura de Mato Grosso e colocar como matéria obrigatória nas escolas públicas de Mato Grosso, desde o ensino fundamental até o final do ensino médio, em acordo com os municípios que, em tese, cuidam do ensino fundamental e do ensino médio que é a obrigação do Estado. Aí, quando eu falo literatura, é porque você tem o livro. A gente produz livro, o Estado ajuda a financiar e esse livro não tem vazão porque não tem comunicação com a escola. Então, são estratégias que pouco onerariam o poder público, mas de muita razoabilidade social. Comunicação entre cultura e educação é fundamental, assim como é obrigação e é claro, a comunicação entre a cadeia produtiva da cultura e a geração de emprego e renda, por meio de uma secretaria como desenvolvimento econômico. Então, me parece, Mariane, que, e aí também cabe a nossa reflexão, a nossa autocrítica, nós precisamos cobrar mais, e esse espaço que o TRE nos dá, que a Assembleia nos dá, é exatamente para isso. Colocar as nossas ideias, colocar as nossas preocupações para que o poder público abra e, assim, entenda que nós temos soluções, muito mais soluções do que críticas a fazer. É necessário uma comunicação muito maior entre a classe artística que pensa e o sistema político brasileiro. E uma comunicação maior entre a classe artística e a produção de renda, né? Algumas políticas públicas para incentivar a renda do artista. Exatamente, porque isso você faz a cadeia funcionar. Precisa comer, precisa pagar suas contas, exatamente, né? A arte, ela circula, ela é democrática, mas o artista precisa desse retorno. E veja como é interessante o ciclo virtuoso da coisa. Quanto mais informada a sociedade, mais essa sociedade vai consumir o meu produto de artista. Ele aprende a consumir, aprende a comprar cultura como ele compra arroz e feijão. Comprar cultura é comprar o ingresso do cinema, comprar o ingresso do teatro, ir a um concerto, entendeu? Então, essa cadeia produtiva, ela acontece se você tem uma sociedade equilibrada financeiramente, você tem uma sociedade equilibrada filosoficamente, né? E essa sociedade consome o meu produto cultural. Então, só o equilíbrio social vai trazer paz a todo mundo. Fabrício, as eleições estão aí, você já falou de algumas propostas, algumas nuances, para a gente começar a entender a necessidade de trazer a Secretaria de Cultura para o cotidiano das escolas, na produção de renda, né? Para promover uma integração maior entre a Secretaria de Cultura e outras secretarias. As eleições estão aí, nós vamos eleger 24 deputados estaduais, governador, vice-governador, senador de Mato Grosso. E vamos eleger o presidente do Brasil. Existe alguma integração entre o Fórum Cultural para trazer umas propostas? Olha, a classe artística de Mato Grosso deseja isso para todos os candidatos. Se alguém quiser conhecer, algum candidato quiser conhecer as propostas da classe artística, existe algum telefone, algum contato, a como o candidato deve proceder? Boa lembrança, e isso é muito importante. Na reunião que nós fizemos na última segunda-feira, dia 13, a convite do TRE, de lá, naquele ambiente eleitoral, nasceu a proposta de nós chamarmos os candidatos, né, a governo, né, aos candidatos ao Senado, óbvio, abrir o fórum para os candidatos, né, a deputado todos federal. Com iguais condições. Com o mesmo espaço. Óbvio que o governo, você tem menos gente, então você pode chamar e convidar. Mas todo aquele que quiser conversar com o fórum estará aberto. Para que a gente possa inverter essa polaridade. Porque o que acontece? Geralmente, às vésperas da eleição, o candidato procura a classe cultural para fazer uma reunião lá de 15, 20 minutos e dizer que ouviu a classe. Nós queremos inverter isso, nós queremos convidar os candidatos ao governo, vamos fazer essa agenda, construir coletivamente, chamar todos os candidatos já registrados ao governo do Estado de Mato Grosso, ao Senado,
porque o Senado tem as leis nacionais também, como por exemplo a Lei Rouanet, que precisa ser revista. É uma lei de incentivo à cultura que trabalha com o imposto de renda, mas grande parte das empresas de Mato Grosso não recolhem imposto de renda em Mato Grosso, então a gente não tem a efetiva captação. Então são estratégias e ferramentas que nós temos muita clareza que podemos ajudar. Por exemplo, em Mato Grosso, a gente exige uma criação de uma lei de incentivo fiscal de isenção de ICMS, a antiga Lei Hermes de Abreu, que nasceu nesta casa, fruto de uma conquista da classe e que hoje foi extinta. Então, a relação do artista com o mercado ela é direta. Então, a gente colocou isso na audiência pública e vai colocar isso a todos os candidatos. Basta os candidatos procurarem o Fórum Permanente de Cultura, nos achar na internet, no Facebook, no Instagram, e a gente vai convidá-los, sim, mas a gente vai provocar essa reflexão também, já que a gente sai do estado, né, de meramente sermos espectadores para fazer parte do processo político. E isso veio de uma reflexão, está vindo, provocada pelo Tribunal Regional Eleitoral, provocada pelo desembargador Márcio, com Somos Nação. Isso está gerando um movimento não só em Mato Grosso, mas no país todo. Né? Isso, as nossas redes funcionam para o país todo. Eu acho que a gente vai ter uma eleição muito mais participativa, em que pese esse estado de desânimo que está, a classe artística vai fazer a sua parte e vai provocar uma reflexão muito maior. Fabrício, obrigada pela sua presença. Nós estamos muito orgulhosos da classe artística por participar desse momento importante e por prestigiar essa discussão importante de que todos devem se envolver em política, sim. Né? Não necessariamente na política partidária, mas todos devem exercer o controle social. Exercer o controle social é também se envolver em política. Afinal de contas, somos todos nação. Somos todos nação. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, e a gente se encontra no próximo Cidadania em Debate.